Oi, gente, tudo bem com vocês? Keila Mendes. Estou com a voz um pouquinho borocochô agora, porque eu acabei de chegar do trabalho. Hoje é dia 12 de junho. Vocês sabem que data é essa, né? Dia dos Namorados. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Recentemente eu fui apresentada a 2 perfis no Instagram com um conteúdo de pessoas que se dizem cristãs, né? Não posso afirmar porque eu não conheço, gente. Na internet, cada um diz o que quer. Mas um perfil primeiramente de um rapaz, depois de uma moça. E são perfis, talvez você já tenha até visto. O da moça repercutiu mais, né? Saiu numa página de fofoca, num canal de fofoca, zombando bastante dela. O do rapaz não saiu. Por que será, né? Bom, mas sem militância, sem militância. Não que eu seja militância, tá, gente? É um bordão. Mas eu vi esses 2 canais, o da moça e o do rapaz. O do rapaz eu vi primeiro e no vídeo dele, ele é um rapaz bem bonito, bem apessoado, jovem. E no vídeo, no canal dele, ele basicamente faz orações pela sua futura esposa. E durante essas orações ele dá uma sensualizada, sabe? Posta alguns vídeos sensualizando um pouquinho. E aí eu fui abrir os comentários. E muita mulher, uma enxurrada de mulher comentando. E aí depois eu vi o vídeo da moça também, orando pelo futuro marido. E no vídeo ela ora mesmo, né? Eles 2 oram mesmo para que Deus abençoe, para que seja uma pessoa isso, para que seja uma pessoa aquilo. E o da moça repercutiu um pouco mais, porque eu creio, primeiro por ela ser mulher, né? E também porque durante esse momento que está acontecendo, né, no Rio Grande do Sul, ela fez um vídeo orando e falando que para Deus guardar, né? Se o marido dela tivesse lá no Rio Grande do Sul, que era para o Senhor guardar e tal. Eu não vi o vídeo completo, me causou um constrangimento muito grande. Eu não consegui ver tudo, mas apareceu para mim esse vídeo dela. E alguns dias depois apareceu numa página de fofoca. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E depois eu vou falar sobre um outro conteúdo também que viralizou, talvez você até já saiba, antes de eu mencionar. Mas, primeiro ponto, gente, que eu vejo um problema muito grande nesse tipo de vídeo. Por quê? Você expõe algo que deveria ser secreto. As nossas orações, os nossos anseios, as nossas frustrações deveriam ser derramados durante a nossa oração, né? Deveriam ser levados ao Senhor em oração, com certeza. Mas eu acredito que deveria ser algo secreto. Eu acredito que essas particularidades do nosso coração deveriam estar mais escondidos em Deus, né? E essa questão dos relacionamentos ainda eu ainda vejo um tratamento muito superficial por parte dos cristãos. Por quê? Nos incentivado a orar, né, pela nossa família, pelas bênçãos que nós queremos receber, né? E o casamento pode ser uma dessas bênçãos, né? Nós podemos pedir a Deus que abençoe a nossa família, que abençoe o nosso futuro matrimônio, que prepare, que nos direcione a encontrar e a escolher, essa é a palavra, né? Escolher alguém com que nós possamos compartilhar a vida, as alegrias, as tristezas e adorar o Senhor em família, né? Alguém para constituir uma família que honre a Deus, que adore a Deus. Isso não é errado, tá? Não é errado pedir, não é errado buscar. Mas eu acho errado quando é exposto na internet de uma forma que gera uma ansiedade naqueles que estão assistindo, que estão ouvindo, porque o que eu vi nos comentários é muito homem e muita mulher comentando. Ei, eu tô aqui, você tá orando aí pela sua futura esposa, sua espera acabou, pode parar de orar, eu tô aqui, olha, eu tenho essas qualidades, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, sou formado nisso, sou uma pessoa de Deus, sou isso, sirvo a minha igreja, sabe? A pessoa literalmente se vendendo
E provavelmente isso não acontece só nos comentários, provavelmente a DM dele e dela é lotado de futuros de candidatos. E aí? Como é que ficam essas pessoas? Vocês que acompanham minimamente a internet sabem que muitos famosos são bombardeados por fãs, né? Por fãs que se apaixonam, que se sentem atraídos e que querem se relacionar com as pessoas que ganham fama. E essas duas pessoas, eles têm muitos seguidores. Eu não duvidaria que algum homem ou alguma mulher tenha realmente se interessado e se apaixonado, porque a vida deles é muito exposta, a oração revela muito da pessoa, revela muito do coração da pessoa. Você está abrindo o seu coração, que deveria ser só para Deus, né? E você está expondo para milhares de pessoas, então as pessoas vão te conhecer de alguma forma, né? E aí eu acho que é onde mora o perigo. Você criar nas pessoas uma expectativa que você não pode suprir. Você não pode casar com milhares de pessoas, né? E como que você vai ter o critério agora para decidir quem é essa pessoa, né? Então, eu acho que deveria ter um acompanhamento. Não sei que igreja que eles frequentam, não sei de onde eles são, não sei se eles têm líderes, mas eu acho que deveria ter um cuidado maior, sabe? De parar e falar, não, para, sabe? Para, não faça isso, não crie essa expectativa nas pessoas. A sua oração deve ser em secreto, ore, mas que a sua oração seja em secreto. Quer criar um perfil cristão para falar sobre solteiros com Cristo, vida de solteiro com Cristo, cria, mas não dessa forma, sabe? Eu acho que não é a melhor forma de você orientar de alguma forma, alcançar de alguma forma corações de solteiros cristãos. Eu não acho que essa seja a melhor forma. Eu acho que cria uma expectativa em pessoas que podem se interessar e frustrações, né? Naqueles que olham e falam, eu nunca vou alcançar, eu nunca vou ter essa pessoa tão de Deus, sabe? Olha só como ela ora pelo marido, olha só como esse homem ora pela futura esposa, olha só que lindo. Eu nunca vou ter uma pessoa como essa. Gera essa frustração, os doramas geram essa frustração, os filmes românticos geram essas frustrações, os romances geram essas frustrações. Mas eu acho que em menor proporção, porque quando você está assistindo, você está lendo, é uma ficção, você sabe que é uma ficção. Você não vai orar para que Deus te dê um Mr. Darcy. Você não vai orar por isso. Será que tem alguém que ora? Mas quando você vê um perfil cristão de uma pessoa real, que existe mesmo, e que a remota possibilidade de que ele veja seu comentário, de que ele olhe seu perfil e se interesse por você, aí eu acho que tem um problema, sabe? Aí eu acho que é uma expectativa muito complicada. O próximo vídeo que eu vi e que viralizou muito nas redes sociais foi de um rapaz que ele recebeu uma revelação, uma profecia, né? Tem muito isso em igrejas neopentecostais e tal. E ele recebeu uma profecia de uma pastora falando para ele que ele iria se casar, né? Que Deus estava preparando a pessoa para ele, dentre outras profecias, mas a que ele trouxe foi essa. E chegando em casa, ele mais que rapidamente, já que Deus está prometendo, né? Vou fazer uma lista das características que eu quero na minha futura esposa. E, gente, isso não é raro de acontecer. Quem cresceu em igreja neopentecostal sabe que isso acontece muito, muito mesmo. Dos jovenzinhos às jovenzinhas serem orientados a escrever a lista e orar em cima daquela lista. Senhor, eu quero uma pessoa assim, não só características físicas, mas de caráter, de personalidade. Eu quero uma pessoa que seja isso, seja aquilo, seja pregador, que seja cantor, para poder complementar o meu chamado e aquela coisa toda, sabe? Não é raro de acontecer. Acontece muito, esse rapaz apenas expôs algo que acontece muito, para deixar isso bem claro. E ele fez essa lista, e ele não só fez a lista. Ai, Senhor. Ele não só fez a lista. Ele gravou um vídeo e ele reconheceu nessas características que ele colocou, ele identificou uma mulher que se encaixava nesse perfil. E isso é muito complicado nessas listas, porque você fica procurando pessoas que se encaixam nessa lista, né? E a partir do momento que a pessoa se encaixa, é aquela pessoa.
Só pode ser essa pessoa. É ela que Deus preparou. E esse rapaz fez exatamente isso. E ele não só identificou a pessoa é famosa, né? A pessoa tem namorado e a pessoa não conhece ele, não é do círculo de convivência dele e o fato dela ser famosa repercutiu demais. E pior do que isso, ele gravou um conteúdo e postou no TikTok. Pra quê, gente? Isso furou tantas bolhas, esse assunto furou tantas bolhas e saiu em tanto lugar, em tantos canais de fofoca, crente, não crente, de esporte, de notícia, de tudo quanto é lugar que você possa imaginar, essa notícia saiu, né? Além do TikTok, chamando ele do Joe, lá da série U, né? Que é um stalker. E, gente, e aí vazou uns comentários dele, comentando fotos dela, sabe? E ele gravou um vídeo e ele falou que ela tinha namorado, mas que Deus tinha preparado ela para ele. E aí repercutiu demais, as pessoas tacaram muito hate nele. E aí ele gravou um vídeo chorando, eu fiquei com muita pena, porque isso acontece muito, muito, muito mesmo, né? Só que ele teve a infelicidade de ser exposto, de se expor, né? E aí ele fez um vídeo se pronunciando, ele falou ok. A menina bloqueou ele, gerou uma repercussão toda. E aí ele gravou um vídeo e falou, não, ela vai ficar com quem Deus preparou para ela. Ainda com um pinguinho de esperança, você sente que lá no fundo ainda tem uma esperança, sabe? A menina tem namorado. Talvez a iluminação tenha mudado um pouco o ângulo, mas eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o movimento Eu Escolhi Esperar. Um movimento que surgiu, eu creio que com um excelente bom propósito, com um excelente propósito de criar nos cristãos solteiros essa busca, né, pela espera de não se precipitar, de não se relacionar fora do casamento, de não namorar despretensiosamente, de esperar pela pessoa certa, né? Mas, por um lado também, criou algo que eu considero ruim, que é a vida de solteiro é apenas uma espera pela grande bênção que é a vida de casado. Nisso eu discordo muito. Creio que não foi a intenção do movimento, mas criou essa expectativa e tem-se essa expectativa de que a vida de solteiro é apenas uma grande espera, né, pelo matrimônio, pela incrível bênção que é o matrimônio. E agora eu quero falar com os cristãos solteiros que me ouvem. Não faça isso com você. Não seja irresponsável de colocar expectativa nos outros, de gerar um conteúdo que crie expectativa nas outras pessoas, de expor o seu coração nas redes sociais dessa forma, de criar um conteúdo que não agregue na vida dos solteiros, que na verdade vai causar mais mal do que bem na vida dos solteiros. Eu não vejo que seja um conteúdo que edifica, eu não vejo um propósito nesse tipo de conteúdo, eu não vejo um propósito. Qual o propósito? Sabe, não vejo um propósito de edificação, de levar conhecimento. Ok, talvez não seja isso o intuito da pessoa, mas para mim conteúdo deveria ter conteúdo. E em relação a orar pelo futuro cônjuge, eu sei, jovem cristão solteiro, você seja homem ou mulher, eu sei, é colocada uma expectativa muito grande quando se está solteiro. Quando a idade vai se aproximando ali dos 30, da casa dos 30, ou passa dos 30, a expectativa fica maior ainda. Tanto por nossa parte, quanto por parte da família, quanto por parte da igreja. Muitas vezes a gente está em paz com relação à solteirice, com estar só, mas não pode chegar alguém novo na igreja que os irmãos começam, né? Ai, será? Você já olhou para fulano? Você já olhou para ciclano? Sabe, os irmãos, você está em paz e as pessoas colocam você novamente em ansiedade. E recentemente eu li um livro, Deuses Falsos, do Timothy Keller. Inclusive, tenho que trazer uma resenha aqui para vocês. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre isso. Muitas vezes a gente quer muito a bênção, mas não quer o abençoador. A gente pede muito a Deus por algo que no fim a gente vai colocar no lugar dele no nosso coração.
E não tem outro lugar no nosso coração para Deus que não seja o centro, que não seja tudo. Nós não podemos colocar uma expectativa tão grande em uma bênção a ponto dela se tornar um ídolo. Um ídolo é tudo aquilo que é a nossa fonte de alegria, de esperança e de realização, sem a qual nós não podemos nos sentir felizes, sem a qual nós não podemos viver, sem a qual nós não podemos estar alegres e contentes. A nossa fonte de alegria, contentamento, satisfação e realização deve ser Cristo, deve ser o Senhor. Se eu digo, eu não só serei feliz quando eu tiver um filho, eu estou colocando o filho no lugar que Deus deveria ocupar. Se eu digo, eu só serei feliz quando eu me casar, eu só serei realizada, a minha vida só estará completa quando eu me casar, eu estou colocando o matrimônio no lugar de Cristo. Se eu disser, eu só vou ser feliz e realizada quando eu tiver a minha casa, eu só vou ter paz quando eu tiver a minha casa, eu estou colocando uma bênção material no lugar de Cristo. E isso aí você pode colocar para várias coisas. Eu preciso estudar um pouquinho mais sobre contentamento, mas eu acredito que contentamento é estar contente, é estar feliz com Cristo, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, independente do que eu tenho. A paz de Cristo excede todo entendimento, excede todo o entendimento. Mesmo nas maiores adversidades ou mesmo nos maiores descontentamentos da vida, nas maiores frustrações, nós estamos contentes, porque a nossa alegria, a nossa realização é Cristo. Jovens cristãos solteiros, não se aflijam tanto, não desprezem tanto o Senhor a ponto de não estarem contentes com Ele. Ore. Peça a Deus que te abençoe, peça a Deus que te dê o que você precisa, os anseios do seu coração, mas que esses anseios não te tragam ansiedade. Que esses anseios não te levem para uma ansiedade tamanha que a sua oração não seja mais de contentamento, não seja mais um momento de proximidade com seu Pai, não seja mais um momento de comunhão com Ele, mas seja apenas um momento de você despejar nele a sua frustração de não ter algo que Ele ainda não te deu. Keila, você está entrando em uma tradição quando diz que Deus não dá, mas agora você diz que temos que orar para Deus dar, porque há formas distintas de pedir coisas para Deus. Uma coisa é você pedir para Deus que te abençoe, que proporcione que você tenha algo, que proporcione que você realize alguma coisa. E outra é colocar todo esse misticismo em volta do matrimônio, no sentido de Deus vai miraculosamente, sobrenaturalmente preparar alguém para mim. Dessa forma eu não acredito que aconteça, tá? Que fique aqui a minha descrença. Mas assim, é uma data comemorativa. Eu sei que muitos solteiros ficam apreensivos, ficam tristes, ficam mais um dia dos namorados que eu não tenho ninguém para comemorar. E aí eu te aconselho, saia das redes sociais. Não vi, eu postei no meu Instagram, solteiros hoje, fora do Instagram, fora dos status, porque o romance está no ar. Então assim, não coloque diante dos seus olhos coisas que vão te trazer ansiedade, que vão te trazer frustração. Então, evite de ver, sabe? Se isso te causa ansiedade, se ver um filme super romântico, ver um dorama super romântico, te traz ansiedade, frustração por não ter alguém, não assista, não veja. Deixa para outro momento, sabe? Deixa para outra ocasião. Não coloque essa ansiedade diante dos seus olhos. Não cause mais mal a você. Eu sei sobre a ansiedade, eu sei sobre a tristeza de não ter alguém, mas dedique sua vida de solteira ao Senhor, deleite-se no Senhor, ame o Senhor, sirva ao Senhor. Não deixe que sua vida de solteiro seja uma eterna busca pelo matrimônio, uma eterna espera pelo matrimônio. Não deixe que a sua vida de solteiro passe diante de você, diante dos seus olhos, e você não aproveite nada porque você está ansioso esperando o casamento. E se não vier? E se você não se casar? E se você se casar e não tiver filhos? E se você casar e a pessoa falecer? E se tantas coisas, adversidades acontecerem? Por que não conosco, né? A gente vê algumas tragédias acontecendo e a gente fala,
Por que comigo? Né? As pessoas falando, por que comigo? Mas aí eu te pergunto, por que não comigo? Então, a gente tem que estar preparados para talvez ter os nossos sonhos destruídos. Ai, gente, que pesado, mas pode acontecer. Né? Tem um livro do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos, né? Quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos e pedimos tanto. Eu acredito que Deus realiza sonhos também, mas eu acredito que esses sonhos não podem ocupar o lugar dele no nosso coração. Então, infelizmente, existe essa cultura no meio cristão de fazer listas de características do futuro cônjuge. Existe essa pressão para que jovens solteiros se casem. Existe essa pressão e você acaba vendo o pretendente em tudo quanto é canto. Qualquer pessoa nova que aparece é um futuro pretendente. Qualquer pessoa que aparece é um futuro cônjuge. E aí vem a profetada, né? Ah, esse ano você casa, esse ano Deus vai te dar um casamento. E aí qualquer pessoa que aparece, qualquer pessoa nova que aparece, você vê um futuro pretendente e algumas pessoas acabam casando errado, porque acreditam que se foi profetizado, se encaixa naquela listinha, é a pessoa. E aí vai ser tudo perfeito. A partir do momento que se cumpriu a profecia, vai ser tudo perfeito, vai ser o casamento dos sonhos, a família modelo, né? E aí, nessas datas, as pessoas também, os jovens solteiros, acabam vendo, né, casais muito felizes, famílias maravilhosas, com filhos, e isso é bênção de Deus. Mas aí vem a tristeza e a frustração. Eu queria também, eu quero também. E não é errado querer, é errado estar ansioso e rejeitar o Senhor por causa de bênçãos do Senhor. Mas é isso, jovens solteiros, fiquem bem, tá? Fiquem com Deus, não se aflijam, não se entristeçam. Confiem em Deus, deleite-se no Senhor. O Senhor tem planos maravilhosos para nós, que é a eternidade com Ele. O melhor plano de Deus para nós é a eternidade com Ele. Quero deixar indicações de livros. O Deus Pródigo, tá? O Deus Pródigo do Timothy Keller. Quero deixar também do Marshall Segal, Ainda Não Casei. O Plano de Deus para Solteiros e Namorados. Não vai ficar uma qualidade boa aí na imagem que eu estou gravando com a câmera frontal. Deuses Falsos, do Timothy Keller. Maravilhoso, perfeito. E Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Vou deixar mencionado aqui também no box de descrição, caso você não tenha conseguido ver a imagem. Fiquem com Deus. Não se desesperem. O Senhor é contigo durante a sua vida de solteiro, de casado, em qualquer momento. Até a próxima.